Bom, dizer sobre essa imagem. Tem três crianças ali, tem um Papai Noel caído e tem uma criatura ali meio misteriosa. Então, essa imagem foi usada para o evento da Nova Brasil, o evento natalino. E o que foi ele? Quais as razões para usar essa imagem? Você vai descobrir agora. Então, o evento começou da seguinte forma. Eu propus para o Dormer, ele que cuida da escrita criativa. Caso você não saiba o que é escrita criativa, está no nosso servidor do Discord, o link está na descrição. Assim como, por exemplo, a explicação das regras. E eu entrei em contato com ele, propus de estendermos uma escrita criativa e fazermos um evento de Natal. Esse evento de Natal ia contar com algumas regras básicas, como, por exemplo, fazer um conto de 1500 a 4000 palavras, usar uma imagem proposta, entregar o texto para mim, para o Dober. Também seguiriam alguns critérios, como trama, gênero e tema, entretenimento e escrita. Levamos um tempo para discutir qual seria a imagem, mas essa imagem aí proposta pelo Doberman foi a que mais gostamos e que a galerinha curtiu bastante. Tivemos bastantes participantes, entre eles Gabriel, Milton, Niel, Luísa Gelatina e o Léo. E o grande vencedor, Sartius, o físico chinês. Os textos dessa galerinha foram de extrema qualidade, mas quem acabou vencendo foi o Sartius. E eu vou falar o porquê. Eu vou falar os acertos de todos os participantes, alguns erros, o que poderia melhorar, e algumas coisas que você, ouvinte, pode utilizar no seu texto para melhorar. Então, seguimos adiante com a leitura do texto do Sartius. Depois, a crítica dele, alguns feedbacks gerais do evento, uma participação especial aí do próprio Sartius, falando sobre sua história, processo criativo e etc. Então, vamos para a leitura. Não sou um cara da dublagem para fazer as novas, mas espero que minha voz aí agrade. Então vamos lá. O retorno de Grob. Estamos em uma pequena cidade formada por várias fazendas familiares, localizada em Sunto Alfin, no Alasca. Era dezembro e mesmo que nenhuma nevasca tenha caído, o frio do início do inverno já era o bastante para espantar todos para dentro de sua aconchegante casa. Bom, na verdade tinha uma exceção, a Fazenda Elvas, e havia três pequenos motivos. Se chamavam Lisa, Dedé e Fabi. Lizinha veio para a casa de seu tio, junto com seus dois irmãos, Dedé e Fabi. Lizinha, a mais velha, tudo era motivo para uma aventura. E já Fabinho, o do meio, era tão impossível quanto curioso. Se via como mais responsável, e Dedé, o mais novo, era o comportado dos três. Não se surge muito, disse-me João Lúcio, quando os virou para brincar do lado de fora. Mas sempre valia a tentativa. Tá, responderam alegremente, os três ao saírem correndo. A fazenda de Elvas que os cuidava ficava vazia nessa época do ano. Sua companhia acabava sendo esses três. Para fazê-los gastar energia e ser mais fácil de lidar na hora de descansar, costumava deixá-los brincar durante o dia, enquanto fazia outras coisas mais importantes. E chegar por último a mulher do padre, disse Lizinha enquanto corria até o cercado. Com tal desafio lançado contra um dos outros dois, Dedé e Fabinho se entreolharam e correram como dois gatos, ultrapassando Lizinha no último segundo. Ah, você que é a mulher do padre, falaram os dois irmãos enquanto eu chegava. Caca, vocês estão todos vermelhos, riu Lizinha. Enquanto os dois se recuperavam, Fabinho observou o tio Lúcio dando a volta na casa, entrando no portão, e disse: Elisa, você sabe por que o tio Lúcio sempre vai para aquele portão quando saímos para brincar? Dedé levantou os olhos e viu de relance a porta do porão se fechar. Vizinha responde: Sei lá, ele é todo esquisitão. Deve ir lá fazer bizarrice. Dedé contrapõe: Ei, não fala assim do tio Lúcio, ele é muito legal. Não é legal falar algo pelas costas de alguém. Ué, não, eu tô falando sério. Não lhe o jacaré espanta o que ele faz. Quando a gente pergunta o que ele tem lá, ele diz: Não entre lá, bibibi, blá. Mitou. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa. Comentou Fabi.
Uma dúvida cruel demais, para crianças pequenas demais. As três crianças se entreolharam. Vizinha sorriu e sussurrou. E se a gente for lá escondido e der uma espiada? Ele brigaria com a gente, protestou Dedé. Enquanto a discussão acontecia, a porta do porão se abriu e tio Lúcio saiu de lá, acenando para as crianças e entrando para dentro de casa. Vendo a oportunidade surgir, Gilizinha se vira para Fabinho e diz: Você for homem mesmo? Antes que a sentença terminasse, Fabinho estufou o peito e disse: Eu vou lá. Lizinha riu da marcha desengonçada de Fabinho e seguiu logo atrás. Espere! E se o tio Lúcio voltar? Ah, tanto faz. Suspirou Dedé, desistindo de argumentar e seguindo logo atrás dos dois. Mesmo que negasse, a curiosidade ainda perturbava, indo de sua mente. Fabinho tentou puxar a porta apenas para fracassar, pois era consideravelmente pesado. Ei, venha logo, preciso de ajuda aqui. Dedé atendeu a chamada do irmão e foi ao lado do irmão, enquanto Lizinho ficou observando ao lado, apenas dando palpites inúteis na forma que os dois puxavam. Com a porta aberta, os três entraram sorrateiramente para o porão, descendo as escadas congeladas enquanto a emoção do desconhecido aumentava. Lá embaixo abriram uma outra porta, dessa vez mais leve, e pararam com o cômodo aquecido escuro. Escuro, comentou Dedé. Zombou Lizinho. Acendi, cadê a lâmpada? Indagou o Fabinho. Dedé tateou a parede, encontrando um todo duro. Depois de pressioná-lo, uma luz alaranjada revelou o cômodo, empoeirado. Talvez essa seja a palavra que melhor descreve o estado do porão. Bagunçado também cairia bem, já que havia vários caixões, estantes e mesas lotadas com bugigangas. Liz encostou o nariz. Fabinho entrou mais a fundo no conto, varrendo os olhos nas estantes enquanto procurava algo que suprisse sua curiosidade. O que será que o tio Lúcio anda fazendo aqui, hein? Será que ele tem algo escondido? Depois que o Fabinho entrou, Lizinha tomou a frente e também começou a explorar o local. Dedé decidiu ficar perto da porta, olhando de longe. Depois de cansar de fuçar em algumas caixas, Fabinho decidiu olhar melhor o porão. As paredes e o chão eram todos feitos em pedra, fora o que já tinham visto anteriormente. Não havia nada de especial nesse lugar. Voltando-se para Dedé, Fabinho disse: acho que não tem nada por... Parou de falar quando notou um objeto suspeito que estava coberto por detrás da porta. Ei, o que é isso aí? Exclamou enquanto apontava. A atenção de todos os outros voltaram para onde Fabinho escandalosamente apontou. Dedé saiu de trás da porta, virou o pano vermelho escuro que estava por cima e investigou. Parece uma gaiola, mas que estranho. O tio Lúcio cuida de um passarinho? Disse Dedé enquanto cuidadosamente tocava no objeto. Deixe de ser besta, Dedé. Desde quando se cria passarinho no porão? Discou Lizinho enquanto se aproximava. Me deixa ver isso aqui. Lizinho saiu tateando o objeto e enfiando os dedos nas saliências, buscando por alguma tranca. Embora criticasse Dedé, acreditou que aquilo era algum tipo de gaiola. Se fosse mesmo uma gaiola, deveria ter alguma abertura. Quando Fabinho se aproximava com na cabeça, Liz encontrou uma trava na parte de cima da gaiola. Achei. Apertou com toda a coragem que tinha. Um som alto de crepe veio da gaiola. A lâmpada amarela falha algumas vezes. As três crianças correram no lugar onde estavam, pois uma fumaça verde escura surge dentro da gaiola e se comprime numa forma de Cezinho. O Cezinho dá um tremelique e olha para Lizinho que está na sua frente. Lizinha dá um pulo para trás enquanto as três crianças arregalam os olhos, porque o Cezinho começa a se mexer. E uma risada aguda e esganiçada sai da boca do Cezinho. Na hora de brincar, a gaiola começa a vibrar violentamente. Eita, é a única coisa que deu tempo de Lizinho falar antes da gaiola se desmontar inteira. Um calafrio subiu à espinha de todos. Aquele Cezinho esquisito não parecia ser coisa boa. Obrigado. Repetiu incessantemente enquanto pulava e girava. O que é? Fabinho foi interrompido. Você tem um nome? Falou Dedé apressadamente. Eu? Não importa, estou livre. O Cezinho começou a correr. Pulou em cima das caixas, derrubou as mexicanas que estavam nas prateleiras. O surpreendente era que, a cada vez que quebrava algo, crescia levemente em tamanho. No meio da correria, agarrou uma racha transparente, uma base de madeira escura. Ei, seu bocó, parei de bagunçar o porão do tio Lúcio.
gritou Lizinho. Lúcio? Ah, Grob odeia ele. Rosnal criaturinha. Nunca mais se deixar Grob preso. Nunca mais. Então Grob desapareceu num fumaça verde e reapareceu, com o som de flash de uma câmera antiga. No alto de uma pilha de caixas, levantou a haste transparente e a jogou violentamente no chão. A parte transparente se esmigalhou em vários pedaços que voaram por toda parte. A base de madeira rolou para debaixo de uma mesa. Um dos pedaços acertou o rosto de Dedé. Lisinho, vendo que seu irmão parecia ter se machucado, se irritou. Foi desgraçado. Ninguém machucando meu irmão. Tentou arremessar ela em um golpe, mas com sua força limitada. Tudo que conseguiu foi levar o objeto até metade do caminho. Tá tudo bem, Lisinho. Eu não me machuquei. Disse Dedé enquanto passava a mão no rosto. Hehehe. Agora que Grob tá livre, Grob vai fazer o que dizer. Hehehe. Isso enquanto desapareceu novamente. Ele sumiu, cadê ele? Disse Fabinho. O que acabou de acontecer? Falou Lizinho enquanto perdia as forças e caía sentado. Enquanto Dedé ajudava Lizinho a se levantar, todos ouviram um barulho de porta rangendo e passos apressados vindo das escadas. Crianças, repetiam uma voz conhecida. Tio Lúcio. As crianças se jogam nele quando ele aparece na porta do porão. Eu estava preocupado porque não vi vocês lá fora. Estão fazendo o quê? E claro, que bagunça é essa? Logo depois da pergunta de Lúcio, as crianças mandaram suas próprias versões do ocorrido. No meio das informações confusas, Lúcio mais ou menos entendeu o que tinha acontecido. As crianças notaram o rosto do tio ficando cada vez mais sério. Em silêncio, Lúcio foi direto para a gaiola para confirmar a sua situação. Depois se virou e foi para uma das prateleiras e começou a fuçar, procurando por algo enquanto murmurava. Grob escapou então. Cadê aquilo lá? Interessados na situação, as crianças não aguentaram esperar o tio sair do mundinho das ideias e uma atrás da outra começaram a fazer perguntas. Tio Lúcio, o que era aquela coisa meio esquisita? Tio Lúcio, e aquele bicho estava no seu porão? Tio Lúcio, eu tô com fome. Calma, respondeu Lúcio. Ele é Grob, voraz. E não parece perigo por agora. Mas quanto mais coisas me destruir, pior ele fica. As crianças escutavam em silêncio enquanto o Lúcio continuava a explicar e procurar algo entre os objetos que estavam espalhados no chão. Agora, como ele veio parar no porão é muita longa. O que importa agora é que não podem deixar ele solto. Enquanto terminava a sua fala, encontrou a base de madeira com um caco preso em uma das extremidades. Lúcio suspirou enquanto balançava a cabeça e colocou o objeto em cima de uma mesa. Infelizmente, não poderemos fazer da maneira mais fácil. Vou precisar da ajuda de vocês três. As três crianças se entreolharam. Então a gente vai bater no gnomo esquisito? Pergunta o Fábio com antecipação. Mais ou menos por aí. O Grober quebrou a chave do artefato que utilizei para o prender na gaiola de gebatos. Então teremos que entrar em um meio mais direto. Lúcio foi numa caixa que estava ao lado de onde as crianças encontraram a gaiola. De lá retirou 3 luvas coloridas sem pares. Nós não temos tempo. Coloquem essas luvas especiais. Lúcio distribuiu as luvas enquanto as crianças as vestiam. Se vocês imaginarem algo saindo delas, vão reagir e produzir seus efeitos. Fabinho coçou a cabeça enquanto o vizinho perguntou: Tio Lúcio, eu não entendi nada. Fazer assim? Fabinho olhou para o dedo indicador direito e pensou. Imaginar os efeitos, esticou o dedo para frente e pensou no jogo mobile de tiro favorito. Então o feixe luminoso saiu da ponta do seu dedo. Os olhos de Lizinho e Dedé que estavam lá brilharam com emoção. Oh, que legal. Não desperdice as cargas, me escutem. Lúcio chamou a atenção das crianças. Eu irei chamar a atenção de Rob, vocês vão ficar escondidos e irão repetir o que o Fabinho fez, entenderam? Certo. Os três disseram ao mesmo tempo. Pode confiar na gente, tio Lúcio. Fabinho disse corajosamente. Os três saíram do porão e se surpreenderam. Havia um rastro de destruição pela fazenda, e seguia na direção da floresta. Vão indo na frente, eu vou pegar uma coisa que certamente vai chamar a atenção dele. Se o encontrarem, escondam e me esperem. As três crianças seguiram o rastro da criatura. Conforme seguiam, iam percebendo que a destruição ficava cada vez maior. Dedé então comentou. E problemão, nem parece que uma coisinha pequena poderia fazer tanto estrago. Parece até que passou um boi desgovernado por aqui. Vocês perceberam que ele crescendo quando eles
Tava lá embaixo, nas coisas. Perguntou Lizinho: como será que ele pode crescer? Essa simples pergunta fizeram as crianças envolverem em seco. Ao chegar perto da floresta, ouviram barulhos altos de galhos quebrando e árvores balançando, mas não viu nada. Ele tá perto. Vamos nos esconder e esperar, disse Dedé. Acho que devemos nos aproximar mais, respondeu Lizinho. Temos que acertar ele, lembro? Um crescente temblor de terra foi sentido pelos três. Ele tá voltando, se esconde ali, rápido, apressou Fábio. Três foram para trás e uma árvore lá, enquanto olhavam pelos lados procurando por onde viria o Grove. Em poucos segundos, um monstro enorme apareceu por entre as árvores. O monstro era coberto por um pelo verde e tinha dois chifres curvados para trás. A criatura falou: não tem nada lá. Onde o Grove está? As crianças permaneceram quietas enquanto observavam o monstro agir. Até que uma voz conhecida corta o ar. Ei, coisa feia! O Lúcio aparecendo por onde as crianças vieram. Ele estava vestido com um pano vermelho velho e com a base de madeira que o Grove tinha quebrado. Você, grunhiu Grove, o que vai fazer com isso? Tô com ridículo, zombou. Tentar e te vencer novamente, toma isso. Lúcio se aproximou e estendeu a base na direção de Grove. A base de madeira nas mãos de Lúcio brilhava, e um pequeno feixe saiu da ponta transparente quebrada, mas o feixe se dispersou. Mal chegando na metade do caminho. E o Grove satisfeito. Agora é minha vez. A figura de Grove ficou escura. Então um pedaço de sua sombra saiu no chão e voou em direção ao peito de Lúcio, que não conseguiu se desviar a tempo. Lúcio colocou a mão no peito enquanto caiu no chão, largando a base de madeira. Lúcio, três crianças saíram de trás da floresta, mas ficaram parados sem saber o que fazer. Vejam só, meus libertadores. Grove, que estava se aproximando de Lúcio, se vira e vê as crianças. Mas sem aquela chave maldita, vocês não podem fazer nada. Grove virou de costas para as crianças e as ignorou. Você mudou, Lúcio. Antes era o mago forte solitário, agora não passa de uma babá. Cof. Infelizmente você ainda é o mesmo. Lúcio juntou o resto de ar em seu pulmão e gritou: agora! Lizinho, Dedé e Fabinho estenderam as mãos e suas luvas começaram a brilhar em várias cores. Lizinho gritou: isso é por você machucar o Dedé e o tio Lúcio. Então, um feixe largo e colorido saiu das mãos das três crianças. Para Grove, só deu tempo de se virar e olhar um enorme clarão que ocupou toda sua visão. A luz atravessou o corpo do monstro como se fosse nada. O corpo verde começou a se desfazer em uma neblina escura e se dispersou. As três crianças perderam as forças e caíram sentadas no chão gelado. Enquanto isso, Lúcio se levantou e foi até as três e as parabenizou. Muito bem, crianças. Tio Lúcio, perguntou o Dedé com uma voz chorosa. Você está bem? Não se preocupe. Esse Robin me protegeu bem. Vamos para casa por hora. Vendo que seu tio estava melhor do que penso, o ânimo das crianças voltou. Bom, tio Lúcio, o que foi tudo isso? Perguntou Fabinho com curiosidade. Lúcio, você é um magro? Indagou o Dedé enquanto puxava o Robin do tio. Lúcio, eu tô com frio, resmungou Lizinha enquanto apontava para casa. Vamos para casa. Lúcio sorriu em seu coração com a despreocupação das crianças. Certo. Vamos para casa. Vou fazer um chocolate quente para vocês, falou docemente. Eba. Comemorar as crianças. E os classes foram para casa enquanto discutiam o que tinha acontecido. Certamente, aquele dia ficaria gravado na memória das três crianças. Texto lido com sucesso. Agora vamos para a parte da análise, né? Dar alguns feedbacks aí. Geral do texto e geral do evento. Primeiro de tudo, o que é importante a gente falar sobre essa parte de análise, de feedback, é como eu e o Doberman avaliamos os textos. Né? Utilizamos a trama, gênero, tema, entretenimento e escrita. Cada um desses tópicos foi de uma pontuação de 1 a 5. No total, o Sartre ficou de 13/20. Ou seja, 13 pontos ali positivos, faltaram alguns para encaixar no 20. Que o texto dele pegou. O tema, ele utiliza os elementos ali da imagem, mas poderia ter feito melhor. Poderia ter usado mais a temática da imagem, talvez um pouco mais de terror. Mas essa parte do terror ganhou pontos também na parte de entretenimento. O texto é legalzinho. Teve um excelente especial assim de Natal, para passar na TV, para ler para as crianças durante a ceia, etc. Mas um ponto assim que vocês devem ter percebido até na minha leitura,
até mesmo a minha dicção piorou ainda mais, foi a escrita. O texto possuía alguns erros ortográficos, erros assim de parágrafo, a paragrafação não estava muito boa, os diálogos poderiam estar melhores, esse tipo de coisa. Eu já falei pessoalmente para o Sartres. Sartres é meu tutorando, ou seja, ele tem aulas comigo, e estamos trabalhando nisso. Então, o texto dele só tende a melhorar. Agora falando do geral assim, textos dos participantes pecaram bastante na escrita, na parte ali de usar a imagem como referência. Teve texto até mesmo que não utilizou as 3 crianças, por exemplo. Estrutura também, início, meio, fim, é uma estrutura, mas a maioria estava assim bananando nisso. O ritmo do texto também não estava muito legal. Até mesmo um erro frequente aqui na Nova Brasil na parte de conta. Às vezes o pessoal peca bastante na parte da estruturação. Mas é algo aí pra se ver no futuro. Quem sabe lançamos um artigo aí ensinando a como fazer um conto pro futuro. Mas por agora, fica aí com o relato dos Sartres no seu processo de criação e curta o resto do vídeo. Até mais. Na parte da execução, eu percebi que tinha muita coisa que poderia ficar lenta, né? E isso tinha algo que eu queria na minha história, que ela não cansasse quem estivesse lendo. Eu queria que fosse uma coisa mais dinâmica, sem deixar a peteca cair, sempre alguma coisa acontecendo. E por conta disso, né, eu acabei jogando fora algumas ideias, né? Como eu tinha uma ideia que, na verdade, o tio teria um livro estranho, né? Eu joguei fora essa ideia do livro estranho. Eu também tinha planejado alguns ciclos de tentativa e erro na hora de acabar com o monstro, né? Pelo menos uns 3, né? Um só com a criança, um só com o tio, enfim. Eu acabei comprimindo isso para uma meio que tentativa das crianças, que não conseguem fazer nada porque são crianças, né? Acabei comprimindo tudo numa coisa só. Por conta que eu não queria uma coisa muito longa. E quando eu tava no finalzinho da execução, eu também joguei outra ideia fora, que era a ideia brilhante de ter um Papai Noel comunista chegando pra salvar e vencer um monstrão. Eu joguei fora porque eu não sabia como executar bem isso. Ia ficar engraçado, né? Mas eu não sabia como fazer de uma forma interessante, né? E aí eu resolvi deixar o tio mesmo como o Papai Noel, que eu acharia que faria mais sentido e encaixaria bem no que eu tava escrevendo naquele momento. E depois foi só polir a história, né? Eu comecei a conectar algumas coisas, mudar alguns acontecimentos, né? Colocar alguns detalhes, né? Em vez de um pano velho, eu coloco um hobby ali, né? Em vez do monstrinho lá aparecer com o famoso Grob, né? Aparecer e pegar alguma coisa e depois jogar no chão, enquanto ele tá correndo ele pega. Alguns detalhes assim que poliam, né, o texto, né? Ou uma reação, né? Ou, no caso, uma criança entra no porão, mexe no nariz, começa a coçar o nariz. Parece que a criança tem essas coisinhas a mais. E ao todo, né? Desde que eu comecei a escrever até o dia que eu terminei a última correção foram 5 dias. Mas para maturar a ideia e fazer tudo completo foram 10, né? Sem contar o tempo que eu fiquei sem fazer nada, né? Foi a maior parte do tempo eu não fiz nada, né? Realmente eu me esforcei no sentido de deixar a mente fresca, né? Sem ficar jogando os joguinhos, sem ficar vendo vídeo no YouTube, sem literalmente fazendo nada, né? Olhando para o teto, para as telhas. E logo depois eu ia abrir o computador, abrir o bloco de notas e começava a trabalhar na ideia e como conectar as ideias, né? A mente estava mais fresca, conseguia sair alguma coisa mais interessante, né?